Em Portugal, a segunda principal causa de morte são as doenças cerebrovasculares. Todos os anos, mais de 50 mil pessoas colapsam devido a vasos sanguíneos entupidos. Dentre elas, um terço morre antes de chegar ao hospital. Mesmo aqueles que sobrevivem metade não conseguem comer sozinho devido às sequelas, não conseguem ir à casa de banho sozinhos, até vestir roupas requer a ajuda de alguém. No entanto, o início de tudo isto foi um silencioso endurecimento dos vasos sanguíneos, sem dor e sem sintomas. Se assistir este vídeo até ao final, vou informar as 3 verdadeiras causas do bloqueio dos vasos, os alimentos que revitalizam os vasos sem medicamentos e os hábitos de vida que pode praticar imediatamente a partir de hoje. Vamos então começar. Olá, eu sou o Dr. Afonso Costa. Hoje a primeira coisa que quero dizer é a seguinte: a hipercolesterolemia não causa dor, não dá febre, não causa tosse e não causa nenhum desconforto em parte alguma. Por isso, na maioria dos casos é descoberta por acaso durante os exames de saúde. Só quando o médico vê os valores e informa é que fica a saber: eu não tenho nenhum sintoma. Esta é a frase que mais ouço no consultório. Mas será que realmente não há sintomas? De manhã a cabeça está pesada, as pontas dos dedos, das mãos e dos pés formigam frequentemente. Só subir um lance de escada já causa falta de ar. Às vezes fico tonto e tenho de me apoiar na parede. À noite as pernas dão queimbras. A maioria das pessoas atribui estes sintomas à idade. Quando se passa dos 50 é normal, dizem os que nos rodeiam. Mas isto não é envelhecimento. São sinais de que o sangue se tornou viscoso e o sangue não circula adequadamente por todo o corpo. Estamos a ignorar os avisos dos vasos sanguíneos com a palavra envelhecimento. Especialmente os vasos cerebrais, uma vez entupidos, são muito difíceis de recuperar. As células cerebrais começam a ser danificadas se o fornecimento de oxigênio for interrompido por apenas 4 minutos. 4 minutos. Nem o tempo de cozer um ramen. Quando ocorre um AVC, o tempo dourado é de 3 horas. É necessário iniciar o tratamento dentro de 3 horas para minimizar as sequelas. No entanto, há algo que vemos frequentemente na urgência. De manhã senti-me um pouco estranho, aguentei até à tarde e depois vim. Não são poucos os casos como este. Há casos em que as pessoas vêm 6 horas, 10 horas depois do início dos sintomas. Nessa altura, o dano nas células cerebrais já avançou consideravelmente. Há muitas vezes em que penso que se tivessem gerido um pouco mais cedo teria sido melhor. Por isso a prevenção é mais importante do que o tratamento. É melhor gerir para não entupir do que desentupir depois de entupido. Ainda assim, o que é bom é que os vasos reagem à gestão. Mesmo com a idade, se mudar a dieta e os hábitos dos vasos podem melhorar novamente. O núcleo desta gestão está precisamente na comida e nos hábitos de vida. Antes disso, vou explicar exatamente as causas estruturais de porquê os vasos entupem. O comprimento total dos vasos sanguíneos no nosso corpo é de cerca de 100 mil quilómetros. É uma distância suficiente para dar 2 voltas à Terra. Ao longo deste longo tubo, o coração envia cerca de 7 mil litros de sangue por dia. Circula continuamente até ao cérebro, fígado, dedos das mãos e dos pés sem parar. O problema é que este tubo não é eterno. Os vasos também envelhecem. Tal como o ferrugem e os detritos se acumulam num cano de água antigo, resíduos também se acumulam no interior dos nossos vasos. A primeira causa é o LDL colesterol, comumente chamado de mau colesterol. Imagine o ralo da pia da cozinha, quando lava a louça um pouco de gordura desce. Inicialmente não há problema, a água escorre bem, mas se a gordura se acumular durante um mês, um ano, o ralo estreita-se e eventualmente a água não escorre. Os vasos são exatamente iguais. O LDL colesterol adere gradualmente à parede interna dos vasos. Ao oxidar-se, penetra na parede do vaso. As células imunitárias do nosso corpo correm para processar isto, mas não conseguem processar. Pelo contrário, até as células imunitárias se emaranham e formam uma massa dentro da parede do vaso. Isto chama-se placa aterosclerótica. É como um nódulo de gordura alojado dentro do vaso. Quanto mais este nódulo cresce, mais estreito se torna o canal do vaso. O caminho por onde o sangue passa diminui. Mas o que é realmente assustador é outra coisa.
Quando o sangue passa rapidamente sobre o vaso estreitado, pode ocorrer uma fissura na superfície deste nódulo de gordura. Nesse momento, o nosso corpo julga que há uma hemorragia, as plaquetas convergem e formam um coágulo de sangue nesse local. Esta é a segunda causa, o trombo. O trombo bloqueia o vaso num instante. Se bloquear os vasos cerebrais é AVC, se bloquear os vasos cardíacos é infarto do miocárdio, se for para os pulmões é embolia pulmonar. O estreitamento gradual também é perigoso, mas o trombo é num instante. Por isso é mais assustador. Há quem pense, os meus valores de colesterol estão normais, mas os trombos também se formam em pessoas com colesterol normal. Se o sangue se tornar viscoso ou se ficar sentado por muito tempo e o fluxo sanguíneo abrandar só isso, já pode criar trombos. Não se pode ficar tranquilo só pelos valores. Agora, a terceira causa. Esta é inevitável para qualquer pessoa à medida que envelhece, o enrijecimento dos vasos. Quando jovem, os vasos têm elasticidade. Quando o coração bombeia o sangue, os vasos expandem-se ligeiramente e absorvem o impacto. São flexíveis como uma mangueira de borracha, mas com a idade esta mangueira de borracha transforma-se num tubo de plástico rígido, com o depósito de cálcio na parede dos vasos e a degeneração do colagênio perdem a elasticidade. Os vasos endurecidos não conseguem absorver a pressão enviada pelo coração. Essa pressão bate diretamente na parede do vaso e isto leva à hipertensão. Quando a hipertensão persiste, ocorrem lesões microscópicas repetidas na parede do vaso. Sobre essas lesões, o colesterol acumula-se novamente. Os vasos endurecem, por isso a pressão arterial sobe. A pressão sobe, por isso os vasos danificam-se mais e a gordura acumula-se novamente nos locais danificados. É um círculo vicioso. Estas três coisas estão a progredir simultaneamente dentro dos vasos de alguém neste exato momento. A maioria pensa, eu devo estar bem. Mas os vasos entupem silenciosamente. Eles não dizem que dói. Então não há forma A. O essencial são três coisas. Primeira, tornar o sangue viscoso, limpo. A segunda, tornar os vasos endurecidos flexíveis novamente. Terceira, proteger e recuperar a parede interna dos vasos danificados. Estas três coisas devem ocorrer simultaneamente. Não se pode fazer só uma. Não adianta só tornar o sangue limpo se os vasos permanecerem duros. Mesmo tornando os vasos flexíveis, se a parede interna continuar a ser danificada, não tem significado. Então não basta tomar medicamentos, bem é verdade, medicamentos como as estatinas são eficazes a baixar o colesterol. Os antihipertensores também reduzem a pressão sobre os vasos, mas só com eles há limites. Os medicamentos controlam os valores, no entanto, reduzir a inflamação na parede interna dos vasos, restaurar a elasticidade dos vasos e baixar naturalmente a viscosidade do sangue é o domínio da comida e dos hábitos de vida. Os medicamentos e a comida não são concorrentes, têm papéis diferentes. Se os medicamentos são o caminhão de bombeiros que apaga o fogo urgente, a comida é a parede corta-fogo do edifício que impede o fogo desde o início, por isso não digo aos pacientes para pararem os medicamentos. Apenas digo isto, não confiem só nos medicamentos. Mudem o que colocam na mesa. Isto não é uma opção, é uma estratégia. E então vou explicar um a um quais os alimentos que resolvem estas três coisas simultaneamente. O primeiro alimento são os peixes azuis, cavalo, sarda, salmão, serriola. O que estes peixes têm em comum é serem ricos em ácidos gordos ômega 3. No ômega 3 existem dois componentes, EPA e DHA. Vou explicar primeiro o EPA. O EPA desempenha um papel-chave na redução dos triglicéridos. Os triglicéridos são os principais culpados por tornar o sangue viscoso. O EPA baixa estes triglicéridos em 30 a 40%. No estudo da American Heart Association, o grupo que consumiu EPA consistentemente viu o LDL, colesterol, diminuir 20 a 30% e o HDL, o bom colesterol, aumentar. Em termos simples, reduz a gordura que se acumula nos vasos e aumenta os agentes de limpeza que removem a gordura. E não acaba aqui. O EPA inibe a agregação das plaquetas. Interfere no próprio processo de formação de trombos, limpa o sangue, reduz a acumulação de gordura e previne trombos. A seguir é o DHA.
Este componente protege o cérebro. O principal componente das membranas das células cerebrais é precisamente o DHA. Com a idade isto diminui e a função cerebral declina. Estudo da Universidade de Oxford, no Reino Unido. O grupo que consumiu DHA consistentemente teve um risco 40% menor de demência. Protege os vasos e também protege a cabeça. A senhora Isabel Ferreira, de 67 anos, que vive em Lisboa, teve 380 de triglicéridos no exame de saúde. O médico disse para começar imediatamente os medicamentos. A senhora tinha medo dos remédios. Ouviu que, uma vez começados, teria de os tomar para o resto da vida e hesitou. Quando veio ao meu consultório, recomendei que primeiro tentasse ajustar a dieta durante 3 meses. O método era comer cavala e sarda pelo menos 3 vezes por semana, não fritos, mas cozidos a vapor ou estofados. Resultados do exame: após 3 meses, os triglicéridos desceram de 380 para 190. A pressão arterial também estabilizou de 160 sobre 95 para 130 sobre 85. O que mais me surpreendeu foi que as mãos e os pés aqueceram. Foram as palavras da senhora. Ela disse que o formigueiro nas extremidades e a sensação de cabeça pesada diminuíram visivelmente. No entanto, há um ponto a que deve prestar atenção: nunca frite peixes azuis. No momento em que frita em óleo, o ômega 3 é destruído e, pelo contrário, formam-se gorduras trans. O alimento que seria remédio transforma-se em veneno. Lembre-se destes 3 métodos de confecção cozido, a vapor, estofado, grelhado. Se cozinhar com alho, o efeito antioxidante aumenta, e se adicionar água, a digestão e a absorção melhoram. Se espremer sumo de limão, remove o cheiro a peixe, e a vitamina C previne a oxidação do ômega 3. No entanto, quem tem gota deve ter cuidado com o conteúdo de purinas nos peixes azuis. Limita 2 vezes por semana, e peixes pequenos como cavala ou sarda são mais seguros, pois acumulam menos metais pesados. Só com peixes azuis pode limpar o sangue, combater trombos e proteger o cérebro. O segundo alimento é a cebola. Dentro da cebola existe um componente chamado quercetina. É um poderoso antioxidante da família dos flavonoides. O que a quercetina faz é, claro, primeiro, remove os radicais livres da parede interna dos vasos. Os radicais livres são substâncias que oxidam e danificam a parede dos vasos. A quercetina captura-os. Segundo, relaxa o músculo liso dos vasos. Quando os vasos se alargam, a pressão arterial desce. Dados clínicos reais. No grupo que consumiu cebola, consistentemente a pressão arterial sistólica baixou em média 10 a 15 e a taxa de formação de trombos diminuiu 40 a 50%. Significa que com cebola por dia pode gerir simultaneamente a pressão e os trombos. Vou contar brevemente a história do Sr. João Mendes, de 72 anos, que vive no Porto. Este senhor foi diagnosticado com 65% de entupimento na ecografia da carótida. 65% de estenose da carótida é normalmente um valor que considera cirurgia. No entanto, o senhor não queria cirurgia. Na idade avançada, a anestesia geral era um fardo. Após consulta comigo, decidimos combinar tratamento medicamentoso com terapia alimentar. Bebia sumo de cebola diariamente e mudou a dieta para centrada em peixes azuis e vegetais. Resultados do exame de follow-up: após 6 meses, a estenose da carótida diminuiu de 65% para 40%. São raros os casos em que se vê esta melhoria só com terapia alimentar, sem cirurgia. Se soubesse que o sumo de cebola era tão bom, teria comido desde há 10 anos. Foram as palavras do senhor com um sorriso. Então vou explicar como fazer o sumo de cebola para obter o efeito adequado. O mais importante é a casca. A quercetina da cebola está mais concentrada na camada logo abaixo da casca castanha. Retire só a casca exterior e use obrigatoriamente a camada interior. Depois de cortar a cebola, não ferve imediatamente. Deixa como está durante 15 a 20 minutos. Há uma razão. Quando as células da cebola são cortadas, forma-se um componente chamado alicina. Esta alicina deve ser exposta ao ar para se ativar. Se aquecer imediatamente após cortar este componente, não se forma adequadamente. Após esperar o suficiente, adicione água e cozinhe em fogo brando durante 20 a 30 minutos, lentamente. Para quem acha o sumo de cebola pesado, pode comer frito ou grelhada.
No entanto, se fritar em fogo alto durante muito tempo, a quercetina pode ser destruída, por isso é bom cozinhar levemente em fogo médio. Há quem deva ter cuidado. Quem tem estômago fraco pode sentir ardor se comer muita cebola crua. Se cozinhar, a irritação diminui. E para quem toma aspirina ou antiplaquetários. Como a cebola também inibe a agregação plaquetária, o consumo excessivo pode aumentar o risco de hemorragia. Ajuste para meio a uma unidade por dia e consulte obrigatoriamente o seu médico. Agora vou falar do terceiro alimento. Este alimento pode achar surpreendente porque é um alimento que tem sido mal compreendido como mau para os vasos. São os ovos. Mais precisamente a clara de ovo. Muitas pessoas pensam que os ovos aumentam o colesterol. É necessário distinguir. O colesterol está na gema, a clara não tem colesterol, também não tem gordura. A clara é um alimento proteico puro. Contém cerca de 3,5 OG de proteína por unidade e a composição de aminoácidos essenciais é quase perfeita. Estes aminoácidos são importantes porque no processo de decomposição e metabolismo das gorduras no fígado, as proteínas são essenciais. Se houver falta de proteínas, o fígado não consegue processar as gorduras adequadamente. As gorduras não processadas saem para o sangue e aumentam o colesterol. Se fornecer proteínas suficientes, o metabolismo de gorduras no fígado volta ao normal. Resultados de estudo da American Heart Association. No grupo que consumiu clara de ovo, consistentemente o LDL colesterol diminuiu 15 a 20% e o HDL aumentou 10%. Baixou o mau colesterol e aumentou o bom colesterol. A senhora Ana Rodrigues, 63 anos, que vive em Coimbra, tinha colesterol total 280 e LDL 190. Dizia que só subia escadas, já lhe faltava o ar e à tarde o corpo todo ficava pesado, custando a levantar-se do sofá. Recomendei a esta senhora 2 claras de ovo cozidas todas as manhãs e uma dieta leve à base de vegetais. Resultados após 4 meses. Colesterol total de 280 para 220, LDL de 190 para 130. A primeira mudança que a senhora sentiu não foi nos números. Acordar de manhã ficou mais leve. Consigo subir escadas sem parar. O corpo reagiu primeiro. As claras de ovo são melhores consumidas cozidas ou em vapor. Ovos a vapor, salada, sopa de ovo. O método de preparação é simples, por isso não é pesado comer todos os dias. A quantidade adequada é de 2 a 3 por dia. No entanto, quem tem doença renal pode ter restrições na ingestão de proteínas, por isso consulte o seu médico antes de consumir. E não é necessário excluir completamente a gema. A gema é rica em vitamina D, vitamina B, colina e outros nutrientes. Pode consumir, incluindo a gema 2 ou 3 vezes por semana. Até agora falei dos alimentos que salvam os vasos. No entanto, por melhores que sejam os alimentos que come-se comer juntos, alimentos que destroem os vasos, o efeito desaparece. Vou identificar exatamente agora quais os alimentos que destroem os vasos. Primeiro, as gorduras trans. As gorduras trans são gorduras criadas artificialmente, estão presentes em margarina, shortening, óleo de fritura, lanches fáceis de comprar em lojas de conveniência, batatas fritas de fast food, croissants ou pastéis de pastelaria. Estes alimentos escondem gorduras trans. Um donut tem 3 a 5 OG de gorduras trans. A quantidade diária recomendada pela Organização Mundial de Saúde é de 2. Um donut já excede, as gorduras trans aumentam o LDL colesterol e baixam o HDL colesterol. A combinação mais prejudicial para os vasos aumenta o mau e diminui o bom. Segundo as gorduras saturadas, se deixar o óleo de alimentos como barriga de porco, manteiga, creme à temperatura ambiente V, logo tornar-se branco sólido. Depois de grelhar barriga de porco, olhe para a frigideira. Há óleo branco solidificado. Pense que algo semelhante acontece dentro dos vasos. No corpo é o mesmo. As gorduras saturadas não derretem completamente mesmo a 36, 5 ou 37 graus e mantêm um estado viscoso. Isto adere ao interior dos vasos. Se as gorduras insaturadas são como água corrente, as gorduras saturadas são óleo que solidifica. Terceiro, o sódio. Se comer muitos alimentos salgados, a concentração de sódio no sangue aumenta. O corpo atrai água para equilibrar esta concentração.
O volume sanguíneo aumenta. Quando há mais sangue dentro dos vasos, a pressão sobre as paredes aumenta. Se isto se repetir, a parede dos vasos engrossa e perde elasticidade. Muitas vezes, uma tigela de sopa contém mais de metade da quantidade diária recomendada de sódio. Kimchi, jjigae, ramen, sopa de miso, os pratos de sopa que come todos os dias podem estar a engrossar a parede dos vasos diariamente. Só deixar a sopa pode reduzir significativamente a ingestão de sódio. Quarto, o açúcar, especialmente o problema dos açúcares líquidos. Quando bebe refrigerantes, sumos de fruta, cafés doces, o açúcar no sangue sobe drasticamente. Quando o açúcar no sangue dispara, ocorre uma reação inflamatória dentro dos vasos. Esta inflamação danifica a parede dos vasos e no fígado o açúcar restante é convertido em triglicéridos. Uma lata de bebida doce causa simultaneamente inflamação dos vasos e aumento de triglicéridos. Há quem pense que come relativamente saudável. Mas uma chávena de café misturado que bebe de manhã tem 12 egg de açúcar. Um copo de sumo de fruta que bebe por hábito após as refeições tem mais de 25 og de xarope de milho de alta frutose. 3 copos por dia equivalem a comer 15 cubos de açúcar. Se estas coisas se acumulam todos os dias, é uma carga considerável para os vasos. Então, separar estes alimentos, que mudanças ocorrem realmente no corpo, vou explicar com uma linha temporal. Uma semana, a pressão arterial começa a estabilizar. Com a redução da ingestão de sódio e gorduras saturadas, a pressão sobre os vasos diminui, pode sentir que o rosto incha menos de manhã e o inchaço nos tornozelos diminui. 2 semanas, o desejo por doces diminui. O paladar recupera gradualmente. Os alimentos que antes pareciam insípidos começam a ter o verdadeiro sabor. 1 a 3 meses, os valores de colesterol melhoram, o LDL desce e o HDL sobe. Os resultados dos exames de sangue mudam visivelmente. Quando recebe o relatório do exame de saúde e compara com os valores anteriores, pode confirmar pessoalmente. Muitas pessoas só então percebem realmente 6 meses a 1 ano o risco de doenças cardiovasculares diminui mais de 50%. A elasticidade dos vasos começa a voltar e mesmo andando a mesma distância, falta menos o ar. É o momento em que sente realmente a expressão, o corpo está leve. Em 1 ano, a idade vascular muda. Isto não é esperança, são dados clínicos. Pode dizer-se que a idade do corpo rejuvenesceu 10 anos. Mudar os alimentos foi a primeira estratégia para salvar os vasos. Agora vou falar da segunda estratégia, os hábitos de vida. Se a comida fornece bons ingredientes aos vasos, os hábitos de vida são o ambiente que faz esses ingredientes funcionarem corretamente. Estes dois não se movem separadamente. Vou falar de 5 coisas. Primeiro, caminhar 30 minutos todos os dias. Num estudo da American Heart Association, as pessoas que caminham mais de 30 minutos por dia tiveram 30% menos risco de doenças cardiovasculares. Não precisa de correr rápido. Uma velocidade em que possa conversar com a pessoa ao lado é suficiente, 1 grau em que fique ligeiramente sem fôlego. Ao caminhar, a circulação sanguínea melhora e o óxido nítrico é secretado no interior dos vasos. Este óxido nítrico alarga os vasos e mantém a elasticidade. Dar uma volta ao complexo de apartamentos e ir e voltar ao parque próximo. Isso dá 30 minutos, segundo a água. 5L a 2L por dia. É importante beber pouco de cada vez em vez de muito de uma vez. 1 copo logo ao acordar de manhã, 1 copo 30 minutos antes das refeições, 1 copo 1 hora antes de dormir. Se faltar água, o sangue fica viscoso. Se o sangue fica viscoso, é fácil formar trombos. 1 copo de água previne trombos. Terceiro, alongamentos do pescoço e ombros. A artéria carótida passa pelo pescoço e sobe para o cérebro. Quando os músculos do pescoço e ombros estão rígidos, os vasos também são comprimidos. O fluxo sanguíneo para o cérebro diminui. Uma das razões pelas quais as pessoas que veem televisão durante muito tempo ou ficam sentadas na mesma posição sentem a cabeça enevoada e pesada é esta. De manhã e à noite roda o pescoço lentamente e faça o movimento de encolher e baixar os ombros 10 vezes cada. Só isto já melhora o fluxo sanguíneo cerebral. Quarta, gestão do stress. Quando está estressado é secretada a hormona chamada cortisol. O cortisol aumenta a pressão arterial, eleva o açúcar no sangue e causa inflamação na parede dos vasos.
Se o estado de stress crónico persistir, é como se os vasos fossem atacados todos os dias. Se tem muitas preocupações, não dorme bem, fica irritado com coisas pequenas e sente o peito apertado, é provável que o cortisol esteja alto. Respiração profunda 3 vezes por dia, inspire contando até 5 pelo nariz e expire contando até 8 pela boca. Estudos mostram que só isto baixa os níveis de cortisol. Quinta, sono. 7 a 8 horas por dia, especialmente das 22 às 2 da madrugada, é importante. Neste período, a hormona do crescimento é secretada e a recuperação da parede dos vasos danificados ocorre. Se o sono for insuficiente, os vasos são privados do tempo de recuperação. Na verdade, estudos mostram que pessoas que dormem menos de 6 horas têm mais de 20% de risco de doenças cardiovasculares comparado com quem dorme 7 horas ou mais. Por melhor que coma durante o dia, se os vasos não recuperarem à noite, no dia seguinte volta ao ponto de partida. O ditado "o sono é um remédio" aplica-se exatamente aos vasos. Agora olhe para os seus hábitos de vida atuais. Quantos dos 5 está a cumprir? Não precisa de fazer tudo perfeitamente. Comece só com uma coisa a partir de hoje. Essa uma coisa torna-se o ponto de partida para mudar os vasos. Por último, devo lembrar algo que deve memorizar obrigatoriamente. São os 6 sintomas de emergência de AVC. Um lado do rosto cai, força diminui num lado dos braços ou pernas, a fala torna-se arrastada, surge de repente uma dor de cabeça intensa, um olho deixa de ver, não consegue manter o equilíbrio ao andar. Se qualquer um destes aparecer, ligue imediatamente para o 112. O tempo dourado para o AVC é de 3 horas após o início. A cada minuto de atraso, 9 milhões de células cerebrais morrem. Vi inúmeras vezes na urgência. Há quem saiu a andar com 30 minutos de diferença e quem ficou numa cadeira de rodas com 30 minutos de diferença. Quando os sintomas aparecem, não espere pensando que vai melhorar se descansar um pouco. Esse julgamento é o mais perigoso. As coisas que falei neste vídeo hoje não são difíceis nenhuma. Coloque um pedaço de cavala na mesa do jantar de hoje. Comece com um copo de água amanhã de manhã. Isso é suficiente. Os vasos estão a trabalhar silenciosamente neste exato momento. Mesmo enquanto você dorme, continua a bombear sangue sem parar. A partir de hoje, preste um pouco mais de atenção a esses vasos. A idade é só um número. Os vasos podem rejuvenescer. Se este vídeo foi útil, deixe nos comentários a palavra praticar com 2 letras. Isso torna-se a promessa consigo mesmo de começar a partir de hoje. E se tiver à sua volta alguém com pressão alta ou preocupado com o colesterol, partilhe obrigatoriamente este vídeo. Obrigado por ficar até ao final hoje também. Mantenha-se saudável.